Pronto, voltou a gravação. Pode voltar a apresentação, por favor. Nós vamos para o outro slide, né, que é a capacitação do empreendedor visionário. Nós falamos dessa grande solução, né, que é o empreendedorismo, e agora nós vamos falar dessa capacitação, porque nós precisamos de tudo o que vamos fazer, de capacitação. O nosso Deus é um Deus que capacita, ele é um Deus organizado, ele é um Deus formador, né, de caráter, e ele quer usar o nosso caráter também na área de trabalho e nos capacitar para isso. Então, nós vamos falar sobre essa capacitação, que para que o empreendedor atue como agente da missão, é necessário que ele receba formação em áreas como liderança, gestão, organizacional, comunicação, estratégia e marketing, planejamento financeiro e desenvolvimento de soluções criativas e sustentáveis, né? Parcerias que visualizam cursos, mentorias, workshops e treinamentos. Nós temos aqui, né, a associação AMTB, Associação de Missão Transcultural Brasileira, né, que colabora, ela promove treinamento e mobilização em conjunto com as igrejas locais, missões nacionais, presente no Congresso de Lausanne em 2024, com programas de formação e atuação em diversas regiões do Brasil, Interserve Brasil, que oferece suporte para missões transculturais e capacitação de profissionais cristãos. E também temos a CEPAL, né, integrante de redes internacionais, voltando à forma de líderes e mobilização missional. Então, passo aqui a minha palavra, né, para outra pessoa apresentar e agradeço pela oportunidade. Eu sou o próximo. Aí beleza. Você fala o Carlos, tá? O Carlos, você fala o nome do Carlos, que é o Carlos que vai apresentar, tá? O Carlos. Ele vai apresentar implicações missiológicas. Exatamente. Pronto, prazer. Agora... Prazer, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Algum comentário aí, Josimar, aqui da apresentação? Sim, o tempo da Patrícia, eu acho que foi abaixo da média, está muito bom, Patrícia, está ótimo, melhor que seja assim, tá? Do que a gente extrapolar o tempo, está muito bom, tua fala está boa, esses engasgos às vezes que acontece é mais num treino aí que a gente treinando aí individualmente vai sair perfeito, mas não tenha assim medo de, não precisa justificar porque não está no slide, pode fazer seu comentário, tá certo, livremente, a apresentação é sua, você é a dona aí da apresentação, tá certo? Perfeito, tá ótimo, maravilha. Medo, né, de extrapolar o tempo, aí eu já estou falando por os cotovelos. Mas tenha medo não, pode enfiar o pé na jaca aí e só controlando o tempo aí. Mas tá muito bom, parabéns, maravilha, tá? Posso fazer um comentário, se puder? Pois não, Carlão. Claro, Patrícia, se ficar difícil por causa do inglês, no BAN, você pode falar empresa com uma missão, ou então você pode falar que é empresas com propósito missional. Aí você só fala BAN, né? Aí já está no slide, já está escrito, né? Business as Mission ali no parênteses. Aí, se ficar mais fácil para não atrapalhar na hora que você estiver falando, empresas com uma missão. Né, acho que fica mais simples no português, aí você passa pelo inglês ali batido, não precisa justificar nada e vai embora. E aqui no outro slide que você comentou, Instituto Mackenzie, tá? Aqui em São Paulo, tá bom? Só um comentário aí. Que aí foi as duas Obrigada. Que deu ali, que aí a gente perde tempo, quer corrigir, aí fica um pouquinho pior na hora de apresentar, né? Maravilha, perfeito. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou dar seguimento aqui então sobre as implicações missiológicas.
né? Quando a gente fala, então, quando o Lausanne traz para a gente ali essa visão de ação social e missão e evangelização como uma coisa integrada, que elas não se separam, né? Obviamente que isso traz alguns impactos, algumas implicações missiológicas ali no campo, né? Então, quando eles vão para campo, a gente sabe que ali a maioria dos missionários que estão em campo, eles vivem hoje praticamente, viviam, né, ou vivem, alguns até hoje, praticamente exclusivamente de doações externas, né, o que se limita ali, em alguns contextos, da permanência deles em campo e da continuidade da missão, né? Então, acho que a primeira implicação que a gente tem aqui, além dos desafios que já são enormes dentro do campo missiológico ali, é de fato esse sustento dos missionários em campo. Então, por isso que o empreendedorismo como missão, né, como a Patrícia explicou, como os nossos colegas aqui também explicaram, ele vem com esse objetivo, né, de trazer um suporte financeiro, um suporte organizacional para aqueles missionários que estão no campo. E aí, quando eles estão lá no campo, que essa parte, pelo menos estrutural e financeira e organizacional, ela já é meramente superada pela estrutura que o Lausanne traz, também por outros movimentos que trazem isso como um negócio, como uma missão, a gente tem também o desafio ético e cultural, né? Quando a gente fala ali do campo missional, pelo menos da janela 1040, são aqueles países que a gente sabe que tem a maior população do mundo, né? A maior parte da população mundial está nessa janela 1040 e é o campo missional mais escasso em termos de objetivo de pregação do evangelho com a objetividade e com o alcance dessas pessoas, né? Então, quando a gente olha para esse contexto e a gente traz as empresas com uma missão, né, o BAN, para dentro dessa janela 1040, as empresas do Ocidente, né, as empresas que usam esse movimento, que trabalham com uma missão e chegam nesses lugares, elas encontram ali um desafio cultural, né? Por quê? Porque as pessoas que moram nessa faixa, nesses países, elas têm uma cultura diferente. As pessoas que vêm do Ocidente, né, como nós aqui, vão para lá para fazer essas missões, elas acabam tendo um impacto cultural ali, porque muitas vezes a forma como isso é estruturado pode ser encarado como uma imposição cultural, né? Então, esse é um outro problema, que é uma outra implicação que a gente vê ali dentro de um negócio com uma missão, né, dentro do BAN, e aí a gente vê também ali um papel essencial da igreja local em apoiar essas missões, né? O que a igreja local, né, ela tem esse apoio tradicional, obviamente ali suportando em oração os irmãos que estão em missão, dando a hospitalidade para os missionários que estão no campo, trazendo o acolhimento, trazendo o acompanhamento e também trazendo esse contexto cultural dentro ali do movimento. Então, para que não haja muito esses impactos, esses choques culturais e essa dificuldade do missionário lá no campo, o apoio da igreja ele é fundamental ali no movimento. Então, na hora de estar em missão, isso é um ponto crucial ali para o sustento dos missionários. E, obviamente, que aí misturam-se as coisas, né, e a gente tem vários desafios que são, de fato, como a Patrícia mesmo comentou aqui, a capacitação dos missionários que estão ali, como essa visão, né, de negócio com uma missão, além deles estarem ali trabalhando, eles estão ali como missionários. Então, essas coisas elas se juntam em uma só, e aí o objetivo, né, não só do Lausanne, mas de outros movimentos também, quando tem essa visão de negócio com missões, é de fato ter a pessoa ali vocacionada, né, ela saber que ela é um vocacionado, estar ali com essa estratégia justamente de evangelismo, tá? Bom, aí a gente tem aqui alguns indicadores, né, que a gente tem, pelo menos alguns relatos, e aqui, Josimar, só fazendo um parênteses na apresentação, tá? Eu não conferi esse dado e eu achei ele um pouquinho discrepante aqui, tá? Mas depois a gente pode estudar um pouquinho melhor essa questão do impacto espiritual
dentro das empresas ali, nesse relato. Eu não consegui checar no trabalho a fonte, mas aí a gente pesquisa um pouquinho melhor só para não dar uma informação talvez aqui imprecisa, tá? Eu achei um dado pequeno talvez pelo movimento, mas dando continuidade aqui na apresentação, tá? Perfeito. O que a gente sabe, né, do propósito missionário ali, que as empresas, o lucro como meio de sustento da missão não é o objetivo principal. Então, isso de fato, a gente não tem, né, quando a empresa é com uma missão, ela não tem esse objetivo, senão meramente ali fomentar de fato a pregação do evangelho, trazer essa sustentabilidade dos missionários com testemunho de transformação, com testemunho de evangelização nesses locais e fazer a roda, né, girar, como a gente fala dentro do mercado corporativo, capacitando os próximos missionários que estão chegando, trazendo ali seminaristas que estão, de alguma forma, fazendo algum tipo de estágio ou fazendo algum tipo de treinamento, para que eles sejam capacitados também no campo missional, dando todo o suporte de governança ali e estruturando parcerias para que aquele movimento se sustente e que continue ali fazendo essa missão, né, que não é somente um empreendimento, mas é a missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura, como assim os meus colegas aqui falaram. E aí a gente sabe que a fé, ela pode, né, e ela deve transformar o mundo por meio do trabalho e do empreendedorismo. Passo aqui para as conclusões finais. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, Josemar. Não sei o tempo aí. Deixa eu ver, você passou do tempo, você levou uns 10 minutos. Era 10 assim, minutos? Tudo isso? foi, Diminui um cara. pouquinho. Era Dois para ser. slides, né? São dois Eu slides. peguei hoje esses slides, assim, eu peguei hoje, eu não É, sabia tem que dar tema, uma né? resumida. Aí são 5 minutos para Tranquilo, apresentar o tempo que nós temos apenas, infelizmente. tá bom. A Tá? conclusão quem vai fazer que eu não achei É a no Laura. roteiro. Laura, Sou eu. Isso. é, Vamos lá. depois a gente checa o dado, tá, Josimar? Não sei se você anotou aí. Foi o Romero que extraiu e creio que ele extraiu do próprio site de Lausanne. Ele me forneceu Beleza. a fonte, tá? Eu não chequei, eu simplesmente copiei, né? Foi consolidado e foi extraído de uma série de dados que ele colocou. São muitos dados, são 5 páginas de dados que ele apresentou no trabalho e nós resumimos isso daí, acho que para uma página, 3 páginas, não lembro. Mas foi. Porque se você olhar o dado cru aqui, eu acho ele pequeno. Assim, 30% das empresas que têm um negócio como missão relatam discipulado e alcance de não alcançados. Aí eu não sei o contexto Não, disso. não, Se mas é é dentro isso da mesmo. própria Eu empresa. creio que é isso. É porque a própria pesquisa ela fala que não há dados. Há uma dificuldade muito grande de obter dados. Então, esses dados são os poucos que tem. Né? Tá, Então, eu acho que está coerente, sim. Tá? tá. Mas é bom dar uma Justamente estava. checada. Porque de fato, achei curioso, porque o Mas tem dado no trabalho pequeno. dele, tá no trabalho escrito, tem as fontes, tá? No trabalho escrito Tá. ele colocou as fontes, tá lá, muito bonitinho, foi tudo retirado Na de última versão Lausanne. que você passou, tá lá? Na última versão eu reduzi bastante. Tá. Reduzi bastante, mas eu não sei se esse dado especificamente caiu, porque acredito que sim, tá? Né? Mas Eu vou dar teria que checar. uma checada aqui e Na não primeira versão vale. que ele colocou, está bem completo, tem tudo, mas tinha muita coisa, não tinha Tá. como colocar Eu isso. fiquei só preocupado de não dar uma informação imprecisa aqui, tá? Porque Mas olhando assim, poxa, 30% somente é é, pouco, né? É pouco. mas em virtude dos dados que são escassos, está coerente. Tá. Não, beleza, beleza. A Mas gente se dá uma. tiver como citar a fonte e botar no rodapé do slide, seria interessante. Eu vou dar uma pesquisada aqui, pessoal. Aí eu peguei hoje aqui, aí a hora que eu olhei, a hora que eu fui para a apresentação, eu falei, opa, peraí, esse aqui tá meio. Aí eu olhei uma olhadinha no trabalho, por cima, assim, não olhei com detalhe, aí eu acho que. Mas eu fiz tudo lição de casa aqui e a gente dá uma checada, tá bom? Amém. Bora lá. Vamos lá.
Em conclusão, o empreendedorismo em missões se revela como uma poderosa estratégia para a expansão do reino de Deus. Ele não substitui o anúncio do evangelho, mas o fortalece, oferecendo meios práticos e sustentáveis para que o missionário permaneça no campo e para que vidas sejam transformadas não apenas espiritualmente, mas também socialmente e economicamente. Essa abordagem mostra que o trabalho e os negócios, quando orientados por princípios bíblicos, também são instrumentos de missão. O empreendedorismo se torna, então, uma expressão da mordomia cristã. Administrar bem os recursos que Deus nos confiou para abençoar pessoas e transformar realidades. Diante disso, entendemos que ser um empreendedor em missões é responder ao chamado de Deus com criatividade, coragem e propósito, usando o que temos em mãos para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo e gerar um impacto duradouro para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Deus abençoe. Amém. Maravilha, maravilha. Você levou 2 minutos. Tá excelente. Fiquei com Tá medo. muito bom. O reloginho do Josimar Tá muito um bom. pouquinho acelerado aí, o reloginho tá correndo. Tá muito bom, gente. Olha, maravilhosa apresentação, gente. Tá muito bom mesmo. Tá, amei. A gente só precisa fazer esses ajustes aqui que os irmãos já citaram. Eu vou, se os irmãos me ajudarem aí, eu não consegui anotar tudo. Fazer o roteiro que a Dalila sugeriu, né? Fazer um roteiro mais detalhado. Tentar, viu, Dalila? Eu achei que esse daqui já tivesse detalhado. Mas, que mais, gente? Fazer aquele ajuste, mas ali já foi combinado também, né? A Laura vai falar até a definição de empreendedorismo, foi outra coisa que foi mencionado. E eu não identifiquei mais nada, gente, né? Eu vou checar o dado lá, tá, Josimar? Tá. O dado aqui no trabalho também, os 30% ali. Senão, acho que se não tiver tão preciso, eu acho legal talvez só ajustar na apresentação, colocar, em vez de número, colocar um texto, talvez, se não tiver tão preciso. Mas a gente olha lá. E a Rebeca falou para a gente botar ali a fonte no slide, né? Vou tentar procurar também fazer isso. Tem outros slides que também tem dados ou citações ali. Acho que o que tiver é legal colocar no rodapé fonte mesmo. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí também, tá? Bem, da minha parte, eu gostaria de ouvir agora os irmãos. Eu acho que eu terminei muito em cima, eu vou tentar dar uma resumida para ver se, porque na hora da apresentação, com nervosismo, às vezes a gente fala um pouco mais devagar. Acho que a Vou dar tua uma parte está muito revisada. bom, Rebeca. Se você fizer isso aí, tá ótimo. Tá? Sim, vou fazer isso. O que mais, gente? O que mais vocês querem comentar, observar? Bem, oportunidades, ninguém fala, eu vou falar. Irmãos, o nosso próximo passo seria a apresentação no dia próximo, segundo ensaio, no dia 17. O que os irmãos acham? Podemos fazer? Dia 17 e dia 24 você passou no grupo, né, Josimar? Exatamente. Tá na Eu não agenda já. entendi. Nós tínhamos planejado 2 ensaios, o de hoje e o outro segundo no dia 17, depois de ter feito os ajustes que seriam necessários, né? E aí eu pergunto para os irmãos, né, vocês acham que a gente mantém esse calendário ou acham que não há necessidade? Patrícia, Laura, eu quero ouvir vocês, Rebeca, Carlos, o que vocês acham? Mas o dia 17 não é a primeira apresentação do grupo que está com a primeira proposta, não é não, Josmar? Porque aí a gente tem que assistir a aula para... Eu havia esquecido disso, cara. Porque a gente, né, assim, não tem que mesmo, assistir. É mesmo. Gente, Dia 17 tem outro grupo. já é a apresentação do primeiro grupo. Isso, aí a gente tem que estar lá para assistir, porque... É verdade. Então,
Então, eu acho que essa daqui foi a nossa única e última apresentação. Gente, não sei se vocês acharem... A apresentação oficial é dia 24, aí? Dia 24, é uma sexta-feira. Ah, dá pra ser nos outros. Tem a semana, né? Tem dia 23. Na semana não tem como, não. Assim, na semana. 16. Olha, eu tô à disposição dos irmãos. Só marcar e... Entendeu? Não é na sexta, dia 17, né? Assim. Pelo menos eu tenho uma aula agora, quarta e quinta. Minhas aulas mudaram, né? É quarta e quinta agora. Mas o restante da semana eu posso me adequar, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, gente. Principalmente a falar mais devagarzinho, aprender as coisas. Bem, eu tô a critério dos irmãos. O que esses irmãos acham? Vai ter que fazer votação, acho, hein, Josimar? O pessoal olhar a agenda aí, ver o melhor dia. A nossa aula tá de segunda e quarta, né, Dalila? Agora. Dalila, tá na escuta? O microfone foi. Teria Mas terça, na né? terça. Acho que terça é o dia que tá sobrando aí pra todo mundo. 14, 21. Eu tenho aula de hebraico na terça. Eu tenho aula na terça e na quarta. Vocês têm na quinta. Dia de semana. Sobrou. Ixi, então é isso. Só se for depois das aulas, gente. Né? Aí eu não faço nada de meia-noite às 5, eu durmo, não faço nada. Oi, vocês estão me ouvindo? Posso Agora fazer. Sim. Oh, meu Deus, tá falando sozinho o tempo todo. Me perdoa, gente. Eu tenho um bebezinho, ele deu um tapão no microfone, o microfone quase morreu. Perdão, viu? Mas é isso, segunda e quarta. Pra mim fica um pouco difícil, gente, porque ó, meu marido tá lá na sala, coitado. Já veio aqui 6 vezes perguntando pra mim, e o nenê? Nenê quer mamar, nenê quer mamar. Mas aí, se ele puder participar do outro ensaio, eu agradeço. A gente tá achando o dia, estamos achando data aqui por enquanto, Darila, que tá difícil. Na terça pra vocês tá ruim, né? Terça acho que o Josimar que tá com aula. Gente, no sábado. Mas eu não preciso estar presente também. Precisa sim, você deixa a gente mais seguro. Não, e outra, a gente pode fazer... Gente, eu particularmente acho que não precisa. Eu acho que a apresentação ficou muito bonita. Eu achei que ficou muito boa também, gente. Achei que ficou muito boa. Os ajustes aí são... O relógio da gente, então você tem que estar presente. É o reloginho. Não, o relógio... Coloca o relógio pessoal, eu em casa. No dia a gente tem quanto tempo? 40 minutos no total, incluindo louvor e oração, tudo. 40 minutos. E nós fizemos hoje em 40 minutos. O tempo foi excelente. Ficou ótimo. Gente, vamos, no decorrer da semana, a gente vê se, em princípio, não haverá. Em princípio, não haverá um outro ensaio, tá certo? Eu acho que se a gente tiver uma janela aí, a gente faz, tá certo? Até, quem sabe, no sábado, pode ser também, olha, não precisa ser durante a semana, pode ser no sábado. Ou botar lá os irmãos se manifestem no grupo. Uma enquetezinha lá, acho que tem pessoal também que não veio hoje, né? A Bruna também tá meio enrolada lá. Tá certo. Mas foi show de bola. Vamos encerrar então. Eu gostaria de pedir a gentileza de um dos irmãos finalizar com uma oração. Pode ser a Mia ou Eu posso fazer a oração? Por favor, Mia, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos deu para podermos estudarmos e louvarmos o teu nome por meio através desse trabalho, Senhor. Nós te agradecemos pela disponibilidade de todos os irmãos, pelo desempenho e pela proatividade por esse trabalho que fizeram com tanta dedicação, Senhor. Nos dê sabedoria no dia que está chegando, nos dê discernimento, para que através desse trabalho conseguimos mostrar a tua glória. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, uma boa noite. Um abraço. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe.